Às vezes eu fico pensando até onde o mau caratismo do ser humano pode chegar. E te garanto que pode chegar longe, mas muito longe mesmo. Principalmente quando se trata do Bolsonaro e do bolsonarismo. Essa coisa tenebrósica, dantesca, horrenda, escatológica que trouxeram para o Brasil a partir de 2016, quando foi consumado o golpe de Estado. Sim, golpe de Estado. O Brasil passou por um golpe de Estado em 2016, quando depuseram, quando expurgaram a presidenta Dilma Rousseff, abrindo escambo para outros soluços de golpes aparecerem. E não tardou muito. Em 2018, a população brasileira, através dos votos eletrônicos, das urnas eletrônicas, puseram no poder um genocida, um mandrião, um vagabundo, um mau caráter que nunca teve comprometimento com ninguém, nem com ele próprio, senão ele tinha preservado a sua saúde mental e a saúde mental da população brasileira. E claro que eu estou falando do Bolsonaro, aquele verdadeiro canalha que sempre viu na política algo como um cabide que ele poderia e esteve amparado durante 28 anos como deputado federal e não fez nada pelo Brasil, mas ele queria mais, só que ele não acreditava nele. E se eu não acreditar em mim, eu posso acreditar em alguém? Não. Primeiro eu acredito em mim, depois eu acredito nas demais pessoas do meu convívio, da minha família e até mesmo, por que não dizer, do meu clã, uma vez que eu tenho 2 filhos. Pois muito bem, o Bolsonaro, nem nos seus melhores devaneios ou nos seus piores pesadelos, em se tratando de pesadelo, ele deve estar tendo pesadelos horrendos, porque ele está num sistema prisional. E há quem diga que ele está reclamando muito de estar preso. Ele gostaria de estar por aí fazendo aglomerações, está tumultuando, está fustigando o STF, está falando mal do presidente Lula, um canalha que nunca fez nada, mas sempre apontou os defeitos que ele tem nos outros. Pois muito bem, e quando eu falo que o Bolsonaro nunca pensou nos seus melhores devaneios ou nos seus piores pesadelos em se tornar presidente da República, é verdade, porque ele não acreditava nele. Mas em 2016, quando ele viu que o próprio STF se acovardou quando não freou a Operação Lava Jato e deixou o marreco de Maringá, o canalha de Curitiba, fazer e desfazer no Brasil, quebrar muitas empresas, quebrar toda a construção pesada do Brasil, fechar muitas empresas. Esses foram os feitos do Sérgio Fernando Moro, do Deltan Dallagnol, do canalha do Deltan Dallagnol e dos canalhas da República de Curitiba. E isso nós já sabemos muito bem no que deu. A montanha gigantesca, em falar de montanha, aqui onde eu estou morando, na minha nova casa, tem uma montanha gigantesca, mas essa montanha aqui perto de casa, ela não comportaria um rato tão gigantesco como é o Bolsonaro. A montanha brasileira, a partir do golpe de Estado que sofreu quando depuseram a presidência Dilma Rousseff, a montanha estava gestando um rato, e esse rato atende por nome de Jair Messias Bolsonaro, um verdadeiro macaco-tião, um canalha, um capeta na casa de Deus. E ele se tornou presidente da República, mesmo ele nunca tendo sonhado em ser presidente da República. E quando ele entrou para comandar o Brasil, na verdade ele não comandou nada. Ele montou uma equipe de governo horrorosa, um canalha para a economia, chamou um canalha para ministro da Educação, colocou o Luiz Henrique Mandetta para comandar a saúde, mas quando a pandemia entrou, o Mandetta não deu conta, porque viu que o Bolsonaro sempre governou na base do dinheiro, da propina, do toma lá, do faz-me rir. E tá tudo bem gostar de dinheiro, eu também gosto, só que o Bolsonaro gosta muito de dinheiro. O Bolsonaro tem aquela velha máxima de que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, se mela. O Bolsonaro, ele nem se lambuzou, ele se enfiou no pote de melado, se enrolou todo, colocou a sua família em palpos de aranha, todos eles são investigados, inclusive o Jair Renan, que está como vereador no Balneário Camboriú. Gente,
O catarinense, o tal de catarino, o povo que vota mal pra cacete. O paranaense, o povo que vota mal pra caralho. Porque colocar um Sérgio Moro como senador pelo Paraná, depois de tudo que ele fez contra o Brasil, e ainda tem uns desatentos que dizem assim, não, o Sérgio Moro foi um herói nacional. O Sérgio Moro que descobriu a Operação Lava Jato, que descobriu o mensalão, o petrolão, o raio que o parta. Só que o Bolsonaro recebeu propina do mensalão, o Valdemar da Costa Neto, o dono do PL, que ainda agrega o Bolsonaro, recebeu propina, foi preso por conta do mensalão e do petrolão. Então a corrupção no Brasil não é de hoje, não é da época do PT, só que ela cresceu e cresceu muito quando o Bolsonaro se tornou presidente da República sem o menor preparo. Ele deve ter pegado seus filhos e deve ter falado assim: vamos brincar nesse parque gigantesco chamado Brasil. Aqui tem brinquedo para todos. Aqui dá para todo mundo ficar rico recebendo propina. E não. Isso não é tudo. O Bolsonaro recebeu propina de outros países. Bolsonaro recebeu propina porque vendeu refinarias brasileiras para os árabes. Bolsonaro recebeu propina porque quando a pandemia chegou, na compra de vacina, o Bolsonaro queria receber propina ou recebeu propina. O Bolsonaro recebeu a propina do agronegócio. O Bolsonaro recebeu propina de tudo quanto é coisa. O Bolsonaro parece aquele povo gigante com muitos tentáculos, que quando alguém aparecia com uma sacola de dinheiro, o Bolsonaro dizia, dá para mim. Não à toa o Bolsonaro criou a nota de R$200, que eu vi poucas vezes, peguei em uma ou duas, no máximo, quiçá 3. Mas o Bolsonaro queria mais, ele queria enriquecer os filhos. O Bolsonaro sempre gostou de movimentar money, cascalho, dinheiro, arame, bufunfa, sempre dinheiro vivo, porque o dinheiro vivo não é rastreado. Agora é porque a Polícia Federal está trabalhando. E não à toa, também o Bolsonaro se cercou de milicos ladrões, de milicos vaidosos, milicos que sempre quiseram dar golpe de Estado. Mas o Bolsonaro viu que poderia fazer mais. O Bolsonaro sonhava, nos pesadelos do Bolsonaro, ele sonhava com a volta da ditadura. Aí ele se projetou. Quando ele viu que não iria conseguir ganhar, se reeleger no voto eletrônico, nas urnas eletrônicas, o que ele começou a fazer? Começou a pensar assim, acredito que ele deve ter pensado assim, são pensamentos meus, tá? E aqui é uma opinião própria, que não deveria, mas tenho, e as tendo, preciso falar. Liberdade de expressão é isso, tá? Liberdade de expressão é isso. Bolsonaro deve ter pensado, caramba, o barbudo, o Lula, ou o 9 dedos, como eles costumam falar, de modo agressivo, reacionário, como eles são, deve ter pensado assim, caramba, o Lula vai ganhar, o Lula vai me dar um pontapé no traseiro e eu não vou sair do poder, eu vou dar um golpe de Estado. E se programou. Aí juntou ele, o Walter Delgatti Neto, a Carla Zambelli, o Augusto Heleno, um canalha que está preso, o Anderson Torres, tem mais, o Garnier, o Paulo Sérgio Nogueira, o próprio Hamilton Mourão, que não se envolveu na onda, mas ele, na verdade, era um vice-presidente que não mandava em porra nenhuma, diferentemente do Alckmin, que quando o presidente Lula viaja, aí a diferença de um estadista para quem não gosta do Estado que comanda. Bolsonaro comandava o Brasil, mas não deixava o Hamilton Mourão, que era o seu vice, sequer se aproximar da sua cadeira. Isso é puro jogo de vaidade, um jogo de interesse e, ao mesmo tempo, uma fraqueza muito grande. Olha, se eu tenho um amigo bom que eu posso confiar nele, eu vou confiar no meu amigo. Se ele me traiu, o problema é dele. E dentro do Exército Brasileiro, dentro das Forças Armadas Brasileiras, tem um grande histórico de traição. É isso mesmo. Inclusive, o Bolsonaro foi traído por um cidadão que era do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro e se envolveu com a primeira mulher do Bolsonaro. E está tudo bem, está tudo certo. Eis aí que vem a fraqueza do Bolsonaro. Não é de agora. O Bolsonaro sempre foi um fraco, um frouxo, que fazia flexão de pescoço, se dizia incomível
imbrochável e imorrível, e agora está de mimimi porque está preso. A todo momento diz que precisa passar por mais uma cirurgia. Cirurgia para quê? Para tentar acertar aquela barriga de égua prenha que ele tem? Não, aquilo não tem conserto. A facada do Adélio, será que houve mesmo? Será que aconteceu? Ou foi aquela facada que deu a presidência da República ao Bolsonaro? Eu tenho minhas dúvidas, e é um direito que eu tenho ter minhas dúvidas, é um direito que me assiste, é algo que me cabe. A partir do momento que o Bolsonaro recebeu aquela facada em 6 de setembro, lá em Minas Gerais, nas Minas Gerais, o Bolsonaro fugiu dos debates, o Bolsonaro subiu nas pesquisas, e o interessante é que foi a primeira facada sem sangue. Aonde está o Adélio? Eu pergunto, aonde está o Adélio? Por onde Adélio está? Polícia Federal, alô Polícia Federal, vocês não vão investigar fundo para saber se aquela facada aconteceu ou se foi uma fakeada? Há quem diga que foi uma fakeada, tipo aquela facada com faca de papelão que não maltrata ninguém. Também quando o Bolsonaro chegou no hospital, já tinha médico preparado para fazer a operação do Bolsonaro. Mas também a conversa de bastidores, que o Bolsonaro, por ter câncer, ele fez uma cirurgia para retirar um tumor do intestino delgado, porque grosso ele é. E se o Bolsonaro é grosso, ele não pode ter problema no intestino grosso, e sim no delgado. Agora o bicho está reclamando, o bicho que eu falo, é o Bolsonaro, o bicho está reclamando por crise de soluço. Será que soluço mata? Eu nunca vi alguém dizer que soluço possa matar, que já matou, ou que venha matar futuramente alguém. As crises do soluço do Bolsonaro, eu não tenho nada a ver com isso, até porque eu não sou médico e não sou enfermeiro. Eu sou apenas uma pessoa que tento me comunicar da melhor maneira possível, misturando verdade com humor. E no fundo, tudo isso é verdade, o que eu estou falando. Imagina só, no óbito do Bolsonaro, não que eu quero que o Bolsonaro morra agora, eu quero que ele viva bastante, eu quero que ele se estrepe cada vez mais, eu quero que outras condenações venham, para que ele pague cada risada que ele deu, quando as pessoas se afogavam no seco, por falta de oxigênio, ele negou o oxigênio, ele negou a vacina, ele renegou a pandemia, dizendo que era uma gripezinha. No tocante a isso aí, canalha de marca maior, um mandrião, um vagabundo, um pilantra, um safado, que conseguiu fazer muitos deputados, muitos senadores, muitos governadores, a exemplo do governador de São Paulo, do Romeu Zema, do filho da Ratazana, do Ratinho Júnior, do Jorginho Melo, do Ibanez Rocha, um canalha, governador de Brasília. Com essa gente não dá para brincar. O fascismo estava escondido, bastou a montanha parar o ratão chamado Jair Messias Bolsonaro, e aí tudo se escancarou no Brasil. Mas tem mais, os pastores pilantras se aproveitaram do Bolsonaro, sabe por quê? Porque as igrejas são isentas, e tudo que o Bolsonaro fazia era isentar. Quem não lembra do meme que o Bolsonaro virou, quando ele falou assim, foi num programa de grande audiência, que não vou falar o nome aqui, ninguém fala o nome do Brasil de Plantão, que é este canal que eu gravo para ele. Já gravei para um outro, mas eu gravei poucos vídeos, o rapaz parecia que não tinha boas intenções para comigo, e maracutaia eu sinto o cheiro de longe. Junho, do Informe Brasil, gravei alguns vídeos para ele, depois não gravei mais, e está tudo certo. Resolvi criar o Brasil de Plantão, este canal que você deve se inscrever, deve compartilhar, deve deixar o teu like, o teu joinha, deve deixar um comentário. Por mais que você não goste de mim, você precisa entender que o que eu falo aqui é verdade plena, até porque, aqui parafraseando o mestre em saudosa memória, Ariano Suassuna, eu defino a humanidade em duas partes: os que concordam comigo e os equivocados. E se tu for bolsonarento, eu sinto muito, mas eu morro de dó de você, porque você é pobre de arrumação intracromossomial. Os bolsonaristas, por natureza, são burros, são reacionários. E está tudo bem também ser burro, ser inteligente. Então, gente, nem o Bolsonaro acreditava que ele poderia se tornar presidente da República, se tornou presidente da República através das urnas eletrônicas. A primeira coisa que o Bolsonaro fez, começou a rinchar igual o cavalo e dar coice na porteira, dar coice em jornalista e falar que as urnas eletrônicas eram fraudáveis.
Aspas para o Bozo de novo. Rapaz, esse vídeo está com muitas aspas, mas eu vou continuar. O Bolsonaro falava que a pandemia era uma gripezinha. No tocante a isso aí, o Bolsonaro maltratava todo mundo. O Bolsonaro maltratou todos aqueles que se aproximaram do Bolsonaro. Quem não lembra do Gustavo Bibiano? Um homem que deu tudo pelo Bolsonaro. Um homem que conseguiu colocar o Bolsonaro na mesma sala com Fux, em Fux instância, ou seja, no Fux podemos confiar, dizia Deltan Dallagnol e Sérgio Moro lá atrás, se preparando eles para colocar o Lula na cadeia e Bolsonaro na presidência da República. O Bolsonaro chamou o Sérgio Moro como seu super-ministro, canalha como o Sérgio Moro é. Não ficou muito tempo, porque o Bolsonaro ele tem um grande problema de ordem psicológica, no mínimo, e aqui aspas de novo, é quem diga que o Bolsonaro não consegue ficar 3 minutos em uma conversa plena, dentro de um raciocínio lógico, dentro de uma oratória perfeita, porque ele tem desvio de caráter, desvio de conduta, ele é mau caráter e ele maltrata todo mundo. Chutou Sérgio Moro, do super-ministro da Segurança Pública que era, jogou Sérgio Moro às traças, e o Estado do Paraná colocou aquela coisa como senador da República, que está para ser cassado também. Eu quero ver a hora que o Xandão falar assim, viu? Traz o Rodrigo Tácula Duran, vamos ouvir o que ele tem para dizer sobre o Sérgio Moro, sobre a República de Curitiba, sobre a Operação Lava Jato. Vamos querer saber por que Sérgio Moro, uma vez por semana, ia para os Estados Unidos receber informações da CIA. O Sérgio Moro estava doutrinado a condenar o presidente Lula. E quem me garante, e quem te garante que o Sérgio Moro não combinou com o Bolsonaro na calada da noite? Porque eles adoram fazer as coisas na calada da noite. Se bem que eu também gosto, mas é uma coisa mais intimista, mais minha. Entendeu? Se é que você entende. Bolsonaro deve ter dito assim para Sérgio Moro, aqui aspas para o Bozo de novo. Prende o Lula, eu sou presidente da República e eu te dou um cargo de ministro no STF. Como ninguém pode acreditar e confiar no Bolsonaro, o Bolsonaro falou, não vou te dar cargo no STF não, você não é terrivelmente evangélico, eu vou preparar a mando do Malafaia, um terrivelmente evangélico, que para quem não sabe, o Silas Malafaia é o mentor principal do Bolsonaro. Cacete, velho, imagina só a vida da pessoa que tem um bosta como o Silas Malafaia, um mandrião também, um esmigalhador de fé das pessoas. Imagine o déficit mental e cognitivo que tem alguém que tem como o mentor principal o Silas Malafaia. Mas o Silas Malafaia sempre foi, e irá continuar sendo o mentor do Bolsonaro. Do Bolsonaro podemos esperar tudo, menos coisas boas. Dos bolsonaristas, tem alguns que podemos esperar algumas coisas boas, só que essas coisas boas nunca vêm, porque é da natureza deles maltratarem as pessoas, serem reacionários. Ontem eu estava vendo um economista, até um japonês, num programa, e uma senhora de Minas Gerais mandou uma pergunta para ele, perguntando por que com o Bolsa Família as pessoas aprenderam a ganhar dinheiro sem trabalhar, e essa pergunta literalmente preconceituosa, e hoje não se encontra mais doméstica, não se encontra mais pedreiro, não se encontra mais pessoas para servirem essas pessoas. Na hora esse cidadão falou assim, viu, você deve fazer parte de uma elite que explora, a empregada doméstica, que exploram os pedreiros. E se vocês não tiverem capacidade de concorrer com o Bolsa Família, que parece que paga 300 ou 600 reais, vocês estão mal pra caramba, vocês não estão preparados para ser patrões. Ele trouxe um exemplo. Por que no Japão não tem empregadas domésticas ou serviços essenciais? Porque lá é tudo muito caro, as pessoas fazem. Em alguns países desenvolvidos, como Austrália, Suíça, empregado doméstico ganha muito bem, que seja homem, que seja mulher. Pedreiro praticamente não existe. Serviços essenciais é só para quem tem muita bala na agulha. Só no Brasil que há essa questão de pessoas que se sentem classe média, acha que tem que ter uma doméstica de plantão.
O Brasil continua explorando e explorando muito. Eu conheço um monte de pessoas exploradoras que não dão o devido valor aos profissionais que cuidam dos filhos deles, das casas deles, dos veículos deles. O Brasil é um país que por si só é explorador. Eu tenho um livro que abriu muito a minha mente, chama-se Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Vai ler esse livro. Procure entender a histórica é bom, né? Procure entender o histórico de pessoas exploradoras no Brasil. Ainda tem muito. O que tem por aí de pessoas ganhando 5, 6 mil reais por mês e se achando rico, achando que deve pagar 800, 900 reais, R$1.000 para uma empregada doméstica para fazer dela gato e sapato. Eis aí a reclamação. Muitos ricos que são ricos de verdade e não têm empregados. Muitos pobres que se sentem ricos e querem um empregado para dizer: eu tenho empregada, eu tenho motorista, eu tenho isso, tem nada, cara pálida, tem nada. Os empregados domésticos merecem todo respeito, todo amor. As pessoas que trabalham nos hotéis, os garçons, as pessoas que trabalham em padaria, os frentistas, essa gente merece todo respeito e admiração. Eu quero ver só o dia que a empregada doméstica ficar no morro, não sair para os bairros nobres de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e outras cidades mais por aí. Aí o Brasil entra em colapso. E viver no meio do caos, do colapso, só para quem já sobreviveu coisas piores. E eu sobrevivi 4 anos do desgoverno, do genocida, do Jair Messias Bolsonaro, o pior, o maior canalha que este país já teve. E esse vídeo já está passando de 22 minutos, e eu estou ficando sem suspiração, e eu vou parar por aqui. Eu sou Heleno Coleto, e você está no Brasil de Plantão. Aqui eu falei as verdades que muita gente tem vontade de falar, mas não tem coragem, e que não tem espaço. Por isso que eu criei esse nosso espaço aqui. Então se inscreve aí, curta, compartilhe os nossos vídeos. Grande abraço e a gente volta, repetindo sempre, sem anistia para bandidos golpistas que se transvestem de lobo usando pele de cordeiro. Forte abraço e a gente volta.